A Michelle Bolsonaro, por exemplo, se colocou como protagonista ali e até criou uma certa crise entre a direita, no PL, né, mano? Exatamente, David. Isso se deu no Ceará, porque, como a gente sabe, o PL do Ceará, que tem como principal figura o deputado André Fernandes, vem se aproximando de Ciro Gomes, que foi candidato à presidência, que historicamente sempre criticou de forma muito voraz o ex-presidente Bolsonaro e que é um pré-candidato ao governo do Ceará. E aí, em evento lá em Fortaleza, o que aconteceu? A Michelle deu um pito, viu? A Michelle chamou a atenção do André Fernandes e disse que eles se precipitaram em se aproximarem de Ciro Gomes e que isso contrariaria as diretrizes nacionais do projeto do PL, porque seria uma aliança com a esquerda. Só que aí o André Fernandes respondeu. Disse que, segundo ele, a estratégia de aproximação com o Ciro tinha sido alinhada com o próprio Jair Bolsonaro. E aí fica aquele disse-me-disse, porque a Michelle, esposa, fala uma coisa. O André Fernandes diz que conversou com o próprio marido, com o próprio Jair, e que havia outra diretriz. Isso é uma amostra da grande bateção de cabeça que vamos assistir nos próximos meses no campo da direita. Já tinha tido crise em Santa Catarina, agora no Ceará. Inclusive, em nome da precisão, a gente tem um trecho para exibir aqui. Vamos acompanhar. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança, bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela. O próprio Ciro Gomes não falou sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Eu estou sim tentando fazer essa construção para a gente derrotar o PT, para a gente ter um grande cabo eleitoral aqui no Ceará, pedindo voto para o nosso candidato de centro-direita. Porque quem está aqui é que sabe o problema que o cearense enfrenta. De que forma, então, João Belutti, que essas narrativas que vão sendo geradas, esses atritos também, prejudicam as eleições de 2026 em relação à direita? Prejudica bastante, né, David? A gente observa que, como o André Fernandes bem falou, essa construção havia sido feita pelo próprio Bolsonaro com o aval dele. E aí a Michelle o desautoriza. Isso me parece que decorre da falta de indicação pelo próprio Bolsonaro de quem o fala no lugar dele, na medida em que ele está recluso e sem poder se comunicar. Então ele deveria indicar quem fala no lugar dele. É o que tudo indica, seria o Flávio Bolsonaro, o filho mais velho. Mas com relação à ação da Michelle, me parece mais acertada com o que se espera de uma direita, de um conservadorismo. Não faria sentido algum apoio ao Ciro. O Ciro é a esquerda, é o PT, então é o PSB, enfim, ele cada hora muda de partido, mas me parece que hoje está no PSB, salvo o melhor juízo. PSDB. Ele migrou pro PSDB, voltou para o PSDB, aquele partido lá que era oposição ao PT, depois meio que apoia. Então, assim, é um racha péssimo para a direita. Agora, o André Fernandes falou certo, ó. Quem autorizou foi o Jair Bolsonaro. E a Michelle foi agora e apoiou o Girão no Novo. O Girão teria uma possibilidade de reeleição também para o Senado. Racha a base efetivamente. Agora, o que o André Fernandes fala também faz sentido, de que ele falou é muito difícil qualquer construção no Ceará sem a família Gomes, que é muito forte. Então ele estava buscando essa construção. E ele também acerta ao falar que o Ciro Gomes não falou nada sobre a prisão do Bolsonaro, não manifestou o que ele acha, nenhum ponto de vista, nem se concorda, nem se discorda. E a Michelle vai se capitaneando para disputar algum cargo, viu, David? Eu acho que talvez para o Senado do DF, não sei se para a presidência, ou se ela comporia uma chapa ali com o Tarcísio, mas ela tá um nome bem forte, ela tá com um discurso de política, né? Você vê ali pela retórica dela, os gestos, enfim, ela tá bem política mesmo, ao contrário do que era um pouco tempo atrás. Ela tá... Algum cargo ela vai disputar, não sei qual, viu, David? Agora, vale dizer que tem uma questão da conjuntura local também, né? Porque no Ceará, a família Gomes vem sendo governado pelo PT, mas a família Ferreira Gomes, né, do Ciro e também do Cid, é uma família que está rachada, né? Ou seja, o Cid Gomes, irmão do Ciro, apoia o atual grupo que está no governo do Ceará, enquanto o Ciro rompeu com esse grupo. Então, de um ponto de vista local, o movimento que ocorreu foi um racha que o Ciro Gomes saiu do grupo original dele, rompeu com aqueles com quem ele antes tinha aliança e, portanto, o Ciro se aproximou da direita de um ponto de vista do Ceará, a ponto, inclusive, de sair do PDT, partido histórico de Leonel Brizola, e
entrar no PSDB, os tucanos, né? Voltar, né? Que no Ceará, exatamente, sempre foi liderado por Tasso Gereissati, que é um empresário importante, que foi governador, que fez uma gestão, inclusive modernizadora do Ceará e que sempre fez oposição ao PT local. Então, é uma construção que, do ponto de vista do Ceará, tinha a ver com a confluência de forças de oposição para tirar o PT. Aí chega Michele Bolsonaro, que não conhece o Ceará, dando lição de moral no André Fernandes. Esse é o tipo de situação que mostra a grande dificuldade que o campo bolsonarista possui. O que a gente tem visto aí é realmente essa dificuldade muito grande da direita se articular. E eu compartilho da opinião do Mano, de que a expectativa é um pouco de que isso cada vez mais aconteça, né? Qual é a dificuldade? Por que a direita não consegue ser estratégica? Porque você concorda, acho que a Michele Bolsonaro não foi estratégica na forma ali de atuar, e ela está trazendo até uma fraqueza que a direita agora não precisava ter. Por que isso acontece? O que falta para a direita se entender? Falta construção institucional, falta ter uma organização que seja mais do que pessoal, mais do que familiar, que seja institucional, ou seja, que tenha um modo de governança para deliberação de conflitos. O que seria um modo democrático em países de democracia plena para deliberar uma situação como essa? Você teria uma instância partidária. Então você teria debates dentro do partido para discutir qual é o caminho da estratégia do partido para essa eleição. Eventualmente, em muitos lugares do mundo, os filiados do partido, inclusive, votam em situações como essa. Qual deve ser a estratégia? Deve ter candidatura própria? Deve fazer uma aliança no campo da oposição com uma pessoa de outro espectro político, como é o Ciro Gomes? Ou deveriam apoiar o Eduardo Girão? Por que o partido não tem uma forma de tomar essa decisão? E aí acaba que fica a relação pessoal e, nesse caso, a relação familiar, muitas vezes se sobrepondo à construção institucional. E isso é um sintoma da falta de maturidade política do Brasil como um todo e da direita em particular. Falta profissionalismo, Lu? Exatamente. É uma personalização da política, sendo que a política se faz em grupo e não de forma individual. Então, o que a gente viu lá no Ceará agora foi uma lavagem de roupa suja, onde mostra total desarticulação. Ih, gente. Desarticulação. Desarticulação política. Tá mais desarticulado do que a dicção. Agora total, né? Trava-língua total. Mas mostra exatamente essa falta de jogo de cintura político. Porque, vamos lá, Michele vai para este evento lá no Ceará, terra de Ciro Gomes. Já não é, no mínimo, educado ficar xingando em público o Ciro Gomes, com quem se deve ter uma articulação para a campanha presidencial do ano que vem, de se formar uma frente ampla, para ter a direita chances de vitória contra o presidente Lula nessa candidatura à reeleição. E o que se vê que o Deltan estava lá, ele apresenta a Michele, chama a Michele de presidenciável, ao mesmo tempo que o governador lá da minha terra, o Romeu Zema, também estava, e ele fala, também Romeu Zema é presidenciável. E a Michele, ela se surpreende com essa nomenclatura, com esse título. Eu, presidenciável? Ou seja, já era hora de se definir, principalmente dentro do clã Bolsonaro, quem é que vai assumir esse protagonismo? É o Flávio? É a Michele? E não se tem esse nome. E não é hora ainda de chegar e ela se surpreender se ela é presidencial, porque se coloca como tal. Vista a camisa de uma pré-candidata à presidência. E isso só mostra que não tem nomes, que não existe uma estrutura nem dentro da própria família, e muito menos fora, como o Mano falou aqui, de se ter essa articulação que deveria ser o ideal, tratada pelos convencionais, tratadas pelos filiados. Só que isso, Mano, eu concordo com você que é sonho.
Na verdade, o que a gente vê é um grupinho, é uma oligarquia partidária tomando as decisões que valem para todos ali.